Com a palavra, moderador, embaixador Sérgio Amaral. Nós começamos agora um painel que já é uma tradição nos congressos da Bitrigo, que mais do que uma apresentação, uma conferência, é uma conversa, e uma conversa muito produtiva do setor com o governo. E o governo tem sempre comparecido a essas reuniões com um espírito muito aberto, porque a ideia é talvez ouvir do governo algumas considerações iniciais, a sua visão do setor, da relação do governo com o setor, e, ao mesmo tempo, escutar as considerações, as aspirações, as sugestões dos representantes do setor. Quando eu falo representantes do setor, não estou falando só dos moinhos de trigo, embora seja um congresso dos moinhos de trigo, nós ficamos muito satisfeitos de ter aqui uma presença cada vez maior dos produtores de trigo dentro desse espírito de integração e de diálogo que nós temos insistido em criar e em manter. Hoje nós teremos o Dr. Seneri Kembais Peludo, que é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, portanto, a pessoa que tem a condução da formulação da política agrícola e, portanto, da política do trigo. E, com isso, eu passo a palavra ao Dr. Seneri Peludo para as suas considerações iniciais. Queria parabenizar mais uma vez pelo evento, eu acho que é um espetáculo, a gente conversava um pouquinho há pouco aqui, que é muito interessante esse novo conceito, que eu acho que não só a Bitrigo, mas outras cadeias estão trabalhando e estão fazendo isso cada vez mais, de não trabalhar mais segmentada, olhar a cadeia como um todo, olhar isso daqui como um setor ou como uma indústria, onde você consegue encontrar aqui todos os elos da cadeia, não só moinhos, como cooperativas, produtores, fornecedores de insumos, importadores, ou seja, esse conceito é um conceito que cada vez mais a gente tem que olhar dentro desse processo de política agrícola. E é mais ou menos nessa linha que a gente tem olhado também dentro do Ministério da Agricultura. Toda vez que a gente está olhando agora e tentando trabalhar com esse conceito de formação mesmo de política pública, a gente não tem mais o olhar só sobre o olhar do qual é o processo, qual é a influência que isso vai ter sim, somente sobre o lado do produtor, mas também olhando como a cadeia como um todo e quais são os elos de como que a gente pode se interrelacionar. Uma coisa que eu acho que é importante, até para a gente dar o tom inicial desse bate-papo, é que quando a gente fala de política agrícola no Brasil, a política agrícola no Brasil hoje ela é formada em cima de um tripé. São diversas leis, decretos, regulamentações, instrução normativa, mas basicamente sobre um tripé. O primeiro tripé, o primeiro ponto desse tripé é com relação à política de crédito e investimento, né, que é o tradicional PAP, é o tradicional Plano Agrícola Pecuário que todo ano é lançado. Esse ano, que é um programa de 156 bilhões de reais, sendo que desses 156 bilhões de reais, você tem 112 para custeio e comercialização e o montante de diferença para os programas de investimento. Por exemplo, um programa desse agora, que é a capacidade, o PCA, que é com relação à montagem de armazenagens, ou empréstimos do governo federal com taxa de 4% ao ano para custeio, por exemplo, de armazenagem, que esse ano, a um pedido do setor, foi incluído também a construção de armazéns para aquisição de trigo, né, o armazenamento de trigo, e também para os moinhos, o que não era permitido até o presente momento. Então, esse foi o primeiro ano, que é dando um dos exemplos de como a gente pode fazer a política. Outras linhas, por exemplo, são as linhas que a gente fala dessa política, que é uma conceituada, é a questão, por exemplo, de empréstimo de governo federal, como os EGFs, ou seja, todo esse programa que são custeados os 6% ao ano e assim vai. Esse é o primeiro pilar que a gente tem de política agrícola e dá para fazer N fatores ou N coisas com esse pilar. O segundo pilar é o pilar de seguro rural, né? E isso é muito importante para o setor e especialmente para o setor de política de trigo. Só para a gente ter uma ideia, o trigo, a subvenção ao seguro rural, que é o que tem se trabalhado nos últimos anos, ele subiu de aproximadamente 50 milhões de reais, agora para a gente atingir esse último ano, no primeiro ano, perdão, foi 100 milhões de reais, há 7 anos atrás, e nesse último ano, nesse último plano safra, de 700 milhões de reais.
A gente está totalizando agora esse financiamento para o trigo e a gente está chegando a aproximadamente desses 700 milhões, quase 88 milhões de reais são, desses 700 milhões são para a cultura do trigo. A gente acredita que isso também vai aumentar e incrementar nos próximos anos. Mas uma das coisas que a gente mais vem trabalhando dentro do governo é que mais importante da questão, no seguro especificamente do recurso, é a apólice ou a qualidade desse seguro está chegando ao produtor rural. Então, uma das coisas que a gente vem trabalhando muito dentro do governo federal agora, e até com algumas ideias, é de melhorar esse produto de seguro rural que está chegando ao produtor. Mais até do que o volume financeiro é a qualidade desse seguro. Então, esse é um segundo pilar que a gente trabalha muito forte. E o terceiro pilar que a gente tem dentro da política agrícola são os programas de comercialização, como o qual a gente está fazendo agora o PEPRO. Como já teve PEP, como já vai ter agora o AGF, que são os programas de garantia e sustentação de preço mínimo. Para a gente ter esses programas dentro do Brasil, primeiro a gente tem que ter o processo de orçamento. Para esse ano, para esse programa, ou para esse próximo ano safra, a gente vai passar de 5 bilhões de reais dentro do orçamento para a subvenção de produtos, seja via AGF, seja via PEPRO, seja via PEP, todos esses programas. E dentro nesse momento, foi anunciado que para o trigo, a gente está fazendo 200 milhões de reais para a AGF, ou seja, aquisição do governo federal, e mais 150 milhões para as PREPRO, dos quais 2 leilões já foram realizados, e a gente tem uma sequência ainda de leilão ainda para os meses de outubro e para os meses de novembro. O que eu acho que é importante, por que eu estou passando só uma breve instrução? Porque toda vez que a gente fala de política pública, do ponto de vista do Ministério da Agricultura, a gente tem que sempre estar focando nesses 3 pilares. Ou seja, quais são as políticas ou como que a gente pode fazer com relação a crédito e investimento, ou seja, quais são as linhas, o que dá para a gente inventar de diferente, o que dá para a gente normatizar, o que a gente dá para melhorar dentro dessas políticas, seja de acesso a crédito para o produtor, seja de acesso a crédito para a cooperativa, mas sempre olhando dentro desse locus institucional. O segundo ponto, como eu disse, reforçando, é a política de seguro rural, onde a gente tem uma política hoje muito focada em seguro de safra. E cada vez mais a gente olha e observa a médio e longo prazo que a gente tem que mudar esse seguro de safra para um seguro de receita, onde ele mitigue ou misture uma questão de seguro, não só de uma produção de 50 sacas, 60 sacas, seja quanto for, mas também com uma segurança de preço, principalmente para aquelas regiões que estão mais distantes das regiões de consumo, onde você tem uma influência do preço cada vez maior. E o terceiro pilar é a alteração ou manutenção desses programas e ajuste nesses programas de comercialização. Então, toda vez que a gente fala no âmbito do Ministério da Agricultura de política agrícola, esses 3 pilares são os 3 locos institucionais que a gente está sempre observando e a gente está sempre tentando melhorar. Então, isso que eu acho que é importante a gente começar, embaixador, e dar essa mensagem aqui de como que a gente pode fazer essas alterações nesses 3 programas, ou nesses 3 pilares. Eu gostaria de aproveitar, dentro desse espírito de integração, não podia deixar de chamar o doutor Flávio Turra, cuja presença eu não tinha notado, e o Marcelo disse que ele está entre nós, e gostaria que ele tomasse assento aqui para participar também da conversa, do debate e trazer a sua contribuição. Muito bom. Queria também registrar a presença aqui de um representante da Embrapa, que é o Elísio Contini, que costuma participar dos nossos congressos e que sempre com um espírito de muita cooperação e exercendo como exerce uma função importante que está voltado à área de pesquisa e de planejamento, que para o setor é muito importante. Bom, com essas palavras iniciais, acho que fica aberto o debate. Então, os que quiserem, por favor, sinalizem, tem microfone e indiquem também quem são e formulem a sua questão. Flávio, quer dizer alguma coisa? Bom, inicialmente, queria agradecer pelo convite de estarmos aqui fazendo parte da mesa. Nós estamos preocupados esse ano com a comercialização do trigo. Nós temos uma safra grande. Tivemos algumas dificuldades por conta da situação climática.
principalmente no Rio Grande do Sul. A situação climática vai provavelmente ocasionar algumas demandas aí maiores, inclusive, para a questão de Proagro e a questão até mesmo de apoio à comercialização via PEPRO e via AGF. Bom, nós temos um cronograma já estabelecido de leilões de PEPRO, e aí já indo para a questão de questionamento, para aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui com o Ceneri Paludo. Nós temos os cronogramas programados até o final desse mês de outubro. Tem mais 2 leilões, um dia 23, incluindo basicamente São Paulo, Mato Grosso do Sul e também Paraná. E já no dia 30, se prevê incluir Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Queria perguntar para o Ceneri se é possível a gente manter as mesmas quantidades para o estado do Paraná, que são 150 mil toneladas, e agregar pelo menos mais 100 ou 150 mil toneladas para a PEPRO para o Rio Grande do Sul. Além disso, nós temos demanda por AGF, por parte de alguns produtores que não estão conseguindo se habilitar no PEPRO. Gostaria de verificar a possibilidade se esses produtores poderão também fazer AGF. Com relação à questão, né, dos programas ou desse cronograma de realização dos leilões, todo esse cronograma, quando a gente sentou para conversar, e até por um princípio básico de dar previsibilidade para o mercado, ou seja, o mercado saber quando que vai ser a atuação, quando que o governo vai entrar, quais são os volumes e tudo mais, a gente sentou dentro da Câmara Setorial do Trigo, que essa Câmara é presidida, inclusive pelo Turra aqui, com todos os participantes, seja produtores, cooperativas, moinhos, industriais dentro desse setor, para a gente alinhar quais são as melhores políticas e como fazer isso, e a gente combinou esse cronograma que a gente vem realizando. Sem dúvida nenhuma, a partir agora do final do mês, como foi combinado e foi acordado com o setor, começam os leilões também para o Rio Grande do Sul. Para o mês de novembro, a nossa expectativa é fazer a manutenção dos mesmos programas, incluindo o Rio Grande do Sul. Muita gente até da imprensa me perguntou, mas por que o Rio Grande do Sul não entrou antes? Porque quando a gente tem o PEPRO ou o AGF, ele é autorizado por uma base legal para a safra nova. Então eu só posso fazer o leilão dessa base legal a partir do momento que eu tenho o volume colhido da safra nova. Eu não posso, por exemplo, utilizar esse recurso para subvencionar produto da safra velha, da safra antiga. Então, o Rio Grande do Sul, hoje, segundo os dados até apresentados pelo próprio Estado do Rio Grande do Sul, tem aproximadamente de 3% a 5% do volume colhido no Rio Grande do Sul. Então, não é um volume ainda que tenha volume suficiente para a gente viabilizar um leilão ainda no Rio Grande do Sul. Agora, já no final do mês, tem um volume mais colhido e você tem esse volume aí disponível e a gente pode fazer essa evolução da comercialização. Para o mês de outubro, a gente vai seguir com a mesma política de avaliação semanal dos leilões, e tendo totalmente a necessidade, como os preços abaixo do preço do mercado, tanto no mercado do Paraná, quanto no mercado do Rio Grande do Sul, como no mercado de São Paulo, é uma obrigação legal, tendo orçamento, ou seja, tendo esses 150 milhões de reais que estão autorizados, continuar os programas. Quando que encerra os programas, ou quando que você fala assim, o governo vai parar? Automaticamente quando a gente vê o preço de mercado superior ao preço mínimo. Isso pode ser por N fatores. Por exemplo, um fator agora é que a gente estava trabalhando com um cenário de uma safra de 7,6 milhões de toneladas. E provavelmente todo o que indica as novas estimativas é que talvez a safra será um pouco menor do que isso, pelo menos todas as estimativas privadas estão falando. E aí volta a ser a boa e velha lei da oferta e demanda, menor a oferta, maior o preço. A gente já tem uma sinalização desde o momento onde a gente iniciou os programas governamentais, os programas de preço, um aumento do preço mínimo. Hoje o preço mínimo, falando em reais por toneladas aqui para o Sul, é R$ 557 por tonelada. Então, automaticamente, se a gente vê que os preços, por algum motivo, um fator de mercado, subirem acima do preço mínimo, automaticamente a gente vai lançar a mão e não vamos continuar com esses programas. Mas enquanto a gente tiver preço de mercado inferior ao preço mínimo, volume ainda para ser comercializado no estado do Paraná, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, e ainda com um orçamento de 150, a gente vai continuar com a manutenção dos programas de escoamento através do PEPRO, principalmente para atendimento no Nordeste. Segunda parte da pergunta foi com relação ao AGF.
Também foi realizada nas reuniões dentro das câmaras setoriais, que o primeiro instrumento que a gente ia utilizar era o PEPRO. Para quê? Para ajudar a escoar e dar liquidez na comercialização desse produto, tanto por ponto de vista do produtor, como também do ponto de vista da indústria. Por isso que tomou-se a estratégia de você ter primeiro o PEPRO para depois ter o AGF. A nossa expectativa agora é, a partir do momento que você já tem 4, 5 leilões realizados dentro do mercado, você entra disponibilizando, ou seja, já deu a liquidez que o mercado precisava com o estanque inicial, você dá a liquidez agora e consegue ter as linhas de AGF sendo liberadas para aquisição, tanto no Rio Grande do Sul como também no estado do Paraná. O que eu acho que é importante a gente comentar isso é que a gente tem uma portaria hoje que nos autoriza fazer a aquisição ou fazer o gasto, realizar o gasto de 200 milhões de reais para a AGF e 150 milhões de reais para a PEPRO, sendo que desses 150 milhões de reais a gente usou nesses primeiros 2 leilões, então somente 26 milhões de reais, ou seja, a gente tem ainda uma gordura de quase 130 milhões, quase, né, 124 milhões ainda para ser utilizada daqui até o final do mês de novembro, que é quando a gente espera utilizar e continuando nessa sequência de leilões. Mais perguntas? Eu gostaria também de informar que deve estar entre nós, pelo menos está no Congresso, o presidente da Associação dos Moinhos Argentinos, da FAIM, e que nós estamos conversando com ele justamente porque existiu em anos passados, em alguns momentos volta a ocorrer, uma preocupação com relação à entrada da farinha argentina no Brasil, e nós queremos conversar, como já vimos fazendo há algum tempo, para ver se nós podemos estabelecer algum modus vivendi em que a possível entrada de farinha argentina possa ser feita de uma forma organizada, sem provocar distorções no mercado brasileiro, sempre lembrando que a grande preocupação no setor não é a concorrência, mas é o fato do subsídio que é dado à farinha argentina. João Bosco, Cooperativa Integrada, Londrina. Você fez um comentário no segundo pilar sobre seguro rural e você automaticamente já virou para o seguro de renda. É a primeira vez que eu particularmente ouço do governo essa linha voltada para o seguro de renda. Se a gente for voltar e ver o que aconteceu, por exemplo, com a safra americana em 2012, que naquele momento eu estava lá, e quando você conversava com o produtor americano, nós brasileiros estávamos mais assustados do que eles, que eram a vítima do problema da seca. É consenso hoje no governo a gente partir para essa linha de um seguro de renda? É consenso hoje dentro do governo. Tá? A gente tem hoje um pilar que quando você pega na linha orçamentária, você tem 5 bilhões de reais para essas linhas de PEPRO, PEPRE, AGF, que são o orçamento que a gente tem para utilizar. E a gente tem aproximadamente 700 milhões para seguro rural, ou seja, para subvenção do seguro rural, subvenção do prêmio desse seguro rural. Cada vez mais, e se você pegar as economias modernas, tanto americana quanto espanhola, agrícola, ele teve uma migração dessa política de PGPM, que é uma política da década de 60, da década de 70, PGPM é Política de Garantia de Preço Mínimo, você teve uma migração cada vez maior para essa política cada vez mais a mercado, onde você subvenciona um contrato, seja um contrato de prêmio, né, de safra, né, ou você subvenciona também um contrato futuro através de um mecanismo via qualquer bolsa de mercado internacional ou de mercado futuro. Esse modelo é um modelo que ele acabou juntando isso. Se você olhar, a política americana hoje ela é muito baseada em cima desse modelo, onde você não consegue, onde você dá para o produtor um seguro de faturamento. E ele automaticamente utiliza esse seguro de faturamento se o preço cair ou se ele não tiver a produção. Essa linha ela já é conceituada dentro do governo, tanto dentro do Ministério da Agricultura, como também dentro do Ministério da Fazenda. Tá? Hoje, cada vez mais, a gente tem um alinhamento, isso, tanto no Ministério da Agricultura quanto no Ministério da Fazenda, que cada vez mais a gente tem que fazer o processo de migração da política de PGPM para um programa de cada vez mais de seguro de faturamento.
Mecanismo para isso hoje, ferramenta para isso hoje, você já tem e já atende isso. O nosso trabalho hoje agora está sendo estruturar isso para a gente lançar isso dentro do próximo Plano Safra. Ou seja, o Plano Safra da safra que começa em julho do ano que vem. Para todos os produtos, não. Mas para alguns produtos a gente já consegue fazer esse processo migratório. Outra coisa que é importante dentro desse conceito é que assim, esse programa não nasceu de agora. O ministro Nery Geller, quando ele era secretário, ele já estava trabalhando isso junto com a equipe do Departamento de Gestão de Risco, que trabalha com o seguro rural, nesse modelo. Então, a gente já está acreditando que cada vez mais essa migração ela vai acontecer e a gente já gostaria de ter, até no próximo Plano Safra, um modelo onde a gente já tem um modelo de seguro de faturamento para alguns produtos. Mas isso é uma tendência que já está sacramentada e estruturada dentro do governo federal. Bem, a segunda pergunta é com relação, o setor produtivo deu a resposta para o setor industrial e está se adequando no que tange a produzir um produto que atenda o padrão da indústria moageira. O cliente é soberano, ele define o que ele quer comprar e nós temos que nos adequar a isso, e eu acredito que a cada ano que passa, as cooperativas têm se estruturado mais ainda para atendê-los. Mas nós temos um gargalo que influencia bastante o nosso cliente, que é a cabotagem. Como é que nós conseguimos romper essa barreira que acaba sendo uma praga que elimina as margens e quem acaba pagando essa conta é o setor produtivo? Vamos lá. Eu acho que assim, de novo, João, excelente pergunta, porque é o seguinte, toda vez que a gente olha a política agrícola lá dentro do Ministério, e a gente tem colocado isso não é desde que eu estou lá, desde março. Na verdade, isso já vem um pouquinho até do que o Nery me passou, o ministro Nery me passou enquanto era secretário, e ele sempre me cobra isso, é o seguinte, ele sempre me fala o seguinte, Nery, você tem 3 metas aqui. A primeira meta é olhar o curto prazo, é olhar o que a gente precisa resolver agora para não deixar o doente morrer, que é os PEPROS, as operações assim. A segunda meta sua é desburocratizar. Toda vez que eu converso com o ministro Nery Geller, ele fala assim, Nery, e aí, o que você está desatando o nó aí? Vamos olhar esses processos do que tem de hoje para a gente desburocratizar. E a terceira é o seguinte, nunca perca o foco no longo prazo. Tá? Não adianta a gente ficar só dando remedinho agora, ou seja, para o doente continuar dentro desse processo da UTI, se a gente não tiver esse processo de médio e longo prazo. E aí, quando a gente olha da política do trigo, especificamente, tem 3 pontos que são fundamentais, que são de ações de médio e longo prazo. O primeiro você tocou especificamente na questão da cabotagem, mas não é só a cabotagem, mas é a questão de infraestrutura e logística. Tá? A gente precisa, talvez, no caso do trigo especificamente, a cabotagem é o mais latente, ou seja, é o que traz o melhor resultado para o custo-benefício no curto prazo. Apesar de ser uma ação que não vai ser resolvida, não adianta a gente falar assim, vai ser resolvida nos próximos 2 meses ou 3 meses. Ela é uma ação que ela vai ser resolvida ao longo do tempo. Mas a questão de infraestrutura e a questão de logística, ela é fundamental. E por que falo de infraestrutura e logística? Logística porque essa questão de transporte. A gente precisa melhorar para esse trigo, que ele é produzido na região sul do país, chegar a um preço competitivo no mercado do Nordeste do país, uma vez que hoje a gente já evoluiu e tem qualidade, a um preço competitivo que seja do trigo argentino, que seja do trigo europeu ou canadense, seja de onde que ele vier do mundo. E isso é um processo de infraestrutura e logística. Por que infraestrutura e logística? Logística, por uma questão básica. A gente tem um custo muito alto ainda para transporte e a gente entende que esse processo de cabotagem ele resolve. Mas também a gente precisa ter esse processo de infraestrutura, que é principalmente a construção de armazenagem. Ou seja, você tem que ter vaso comunicante, isso é um vaso comunicante. Você tem que ter esses armazéns no ponto de origem, mas também tem que ter esses armazéns no ponto de destino. Por isso que foi montado um programa, que é o programa do PCA, que é um programa de armazenagem a longo prazo. E quando esse programa ele foi lançado, ele não foi lançado a 5 bilhões de reais para o próximo Plano Safra, não. Ele foi lançado com uma visão que ele vai ser investido 20 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Ou seja, ele não foi anunciado que falou assim, vai ser 5 bilhões e depois o ano que vem eu não sei o que vai ser. Não, vão ser 20 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Sendo que do primeiro ano, dos 5 bilhões, foram tomadas para a construção de armazéns 4,7 dos 5 bilhões, ou seja, um sucesso espetacular. Esse programa, que é de infraestrutura, ele foi, nos primeiros 2 meses desse ano safra, foi tomado 1,2 bilhões de reais dos 5. Ou seja, se a gente continuar nesse mesmo ritmo, vai precisar mais recurso para esse programa.
Por quê? Porque você precisa olhar o seguinte, olha, você precisa melhorar, então, olhando a longo prazo para o trigo, essa questão de infraestrutura e logística. E olhando armazenagem e olhando essa questão da cabotagem. O segundo ponto, quando a gente olha de médio a longo prazo para o mercado do trigo, é a questão, e aí muito relacionado com o processo da Embrapa, é que de novas variedades cada vez mais produtivas para esse mercado. Ou seja, hoje o trigo está muito concentrado na produção sul do Brasil. Mas a gente entende que para a gente ser autossuficiente e gerar cada vez mais produção, esse trigo ele precisa sim evoluir para o centro-oeste brasileiro. Precisa sim evoluir para um trigo que não seja irrigado, mas talvez um trigo de sequeiro, mas cada vez mais subindo para atender essa demanda que a gente tenha latente e nessas novas áreas de produção, até com uma possível rotação de cultura entre o sistema hoje soja-milho, talvez soja-trigo, talvez outros modelos. Então, esse é um outro programa, um outro desafio que você não pode tirar do foco. E o terceiro ponto, quando a gente olha de médio e longo prazo, é a manutenção desses programas, principalmente através de comercialização de PGPM. E eu estou falando isso porque o programa de PGPM ele é baseado numa coisa básica que é custo de produção. Toda vez que a gente define custo de produção, olha, qual que é a rentabilidade que o produtor tem que ter, seja para PCPM ou seja para seguro de renda daqui a pouco, ele é baseado no quê? Num levantamento que ele é feito com base no custo de produção da Conab, onde ele vai indicado e ele entra no próximo ano safra como uma garantia de preço mínimo, normalmente baseado no preço variável. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é, se a gente olhar esse programa, é uma análise muito bem ajustada de qual é um preço mínimo que garanta uma rentabilidade para o produtor no campo. Por isso que nesse momento agora, por exemplo, onde a Conab está indo para o campo para fazer os levantamentos da próximo ano safra, é fundamental que o setor tenha acompanhado junto, ou venha acompanhar junto, para quê? Porque quando ela indicar esse preço para o governo e o governo for tomar a decisão, o preço de, não sei quanto, sei lá, R$ 35, R$ 36 a saca, R$ 600, estou inventando aqui esse preço, ele seja um preço que traga remuneração e traga renda para o produtor. Se você aliar esses três fatores, ou seja, um programa onde eu tenho indicado uma renda para o produtor através de um programa de preço mínimo, né, uma indicação de preço mínimo, eu não sei a ferramenta, uma melhoria de médio a longo prazo nesse processo de infraestrutura e logística, e uma melhora através de novas variedades e novos produtos, principalmente para a expansão desse trigo no centro-oeste brasileiro, aí a gente consegue começar a obter esse tão sonhado e tão alarmado que é a autossuficiência da produção de trigo no Brasil. Você tocou num ponto ali muito importante, essa questão do longo prazo e do curto. Todos nós aqui sabemos, né, não é novidade para ninguém que a safra se concentra no sul e o consumo é no Brasil inteiro. A safra se concentra em 3 meses, o consumo é em 12 meses. Então, como é que a gente vê a solução para isso? Você tem que ter onde deixar esse trigo e alguém tem que bancar esse trigo. Né? Porque, claro, os moinhos não conseguem comprar 12 meses de trigo. Né? Compram aí 1, 2 meses. Né? Aí a gente entra na questão do FGPP, o antigo EGF. Então, eu entendo que a questão de onde deixar esse trigo, o espaço físico, o governo está resolvendo, está nos ajudando com o PCA, está satisfatório, claro, é uma coisa de longo prazo, não vai resolver nessa safra, mas está funcionando. O outro ponto principal, para você poder, digamos, acomodar esse mercado, seria o recurso. Né? Tem o recurso da EGF, da FGPP, que pode ser tomado pela cooperativa, pelo agricultor ou pelo moinho, né? Para poder carregar esse estoque e consumi-lo mais para frente. E o que a gente vem notando, nós tivemos aí, acho que uns 3 anos aí de oferta vasta desse recurso pelos bancos, né? Que, se não me engano, esse recurso é proveniente do depósito à vista de cada banco. Né? E o que a gente vem notando para esse ano, que eu não sei se houve alguma mudança ou algo assim, os recursos estão ficando escassos. Inclusive, o próprio Ministério da Fazenda, se não me engano, regulamentou um teto máximo, né, de dinheiro a de 10%, reduzindo até dentro de 3 anos. E eu só queria deixar aqui, acho que isso é um benefício para todos nós, né, se o Ministério da Agricultura pudesse nos ajudar com a Fazenda, para que isso não aconteça, e, se possível, não reduzir o teto, mas sim aumentar o teto de recursos. Eu não sei se a Agricultura tem feito alguma gestão quanto a isso. A gente está saindo de uns pilares, que é a comercialização, e voltando para a questão do crédito. Ou seja, esses 3 pilares eles são muito comuns assim, dentro do processo. A questão do recurso para custeio e comercialização, que é a EGF, FGPP, que são essas linhas para você estocar,
ela veio de uma medida onde você tinha, há 2 anos atrás, um recurso do montante total de 16%, do montante total de custeio, caiu para 13% e no ano que vem ser 10%. Mas não para o produtor. Tá? Esse limite não é para o produtor. Esse limite está sendo diminuindo exclusivamente para as indústrias. Tá? Ou seja, então o volume para a cooperativa e para o produtor não tem essa limitação. Ela continua aumentando. E você tocou num ponto certo. A nossa preocupação, e o que a gente já tem conversado tanto com o Banco Central quanto com a Fazenda, é que o que tem acontecido nesse ano? Ao contrário dos 2, 3 últimos anos, a gente vinha com preços muito altos, tanto do mercado de milho, mercado de trigo, de commodities de uma maneira geral. Então você tinha uma menor pressão de demanda para esse tipo de recurso. Automaticamente, quando você teve a redução dos preços no mercado internacional, o produtor olha aquilo lá, e eu não estou falando só para trigo, para qualquer commodity, ele fala, opa, espera um pouquinho, em vez de eu vender agora com o preço depreciado, eu quero ir lá no banco, pegar esse empréstimo e segurar essa minha safra. O que a gente tem batalhado e tem trabalhado em vez de diminuir ou repartir, é aumentar o valor do bolo. E isso foi uma promessa que foi anunciada pela Dilma, pela presidenta Dilma, no Plano Safra, e que a gente já vem trabalhando para aumentar esse valor desse bolo. Porque no ano passado, se você for lembrar, dos 136 bilhões de reais, foram tomados 157. Esse ano, muito provavelmente, vai superar os 156 que foram anunciados. Então, assim, eu não posso antecipar, mas vai ter boas notícias aí até o final do mês com relação a esse volume total para a agricultura novamente. Mais perguntas? Boa tarde, Elcio Alves, Boaz Alimentos, Espírito Santo. Primeiro, parabéns, secretário, pelas respostas e pela objetividade. Primeira vez que eu estou vendo realmente resposta na ponta da língua, entendeu? Então, muito bom, parabéns. Nós temos um moinho lá há 65 anos e nunca conseguimos moer trigo nacional. Nunca tivemos acesso, porque exatamente por esse problema. Cabotagem, o Espírito Santo não é incluído aí no programa do governo, e também a questão de silos, que agora quero até registrar os parabéns aqui pela liberação do recurso para se fazer silos. Porque tendo silagem é mais um local para poder o trigo sair do sul e ir para ponto de consumo. Então a pergunta é isso, nós podemos contar já, não no curto prazo, mas no médio prazo, ou seja, a próxima safra, que seremos incluídos? O que eu acho que é importante é assim, uma das coisas que a gente tem discutido bastante também, principalmente do Plano Safra, que é quando a gente discute as normas aí para o próximo ano, e aí eu vou fazer aqui uma justa homenagem, e o embaixador Sérgio está sempre puxando a orelha, desde que eu estou lá dentro do Ministério, e era assim também enquanto secretário, e agora enquanto ministro Neri Geller, o embaixador Sérgio sempre está lá, ele fala assim, olha, Neri, a gente não quer pedir nada demais do que a gente está aqui. O que a gente quer é uma previsibilidade de entender como que vai ser os próximos passos. Se não daqui a um ano, que é difícil a gente ter, mas pelo menos 6 meses, pelo menos 3 meses, a gente saber o que a gente tem entendido isso. Então, o que a gente tem trabalhado agora, por exemplo, dentro do Plano Safra, é a gente ter um Plano Safra que não seja um Plano de Safra estanque anual, mas um Plano Safra que eu tenha pelo menos 4 anos desse indicativo. E a gente sentar e discutir isso como uma estratégia não do ponto de vista do trigo para o produtor, mas sim como cadeia. Então, uma das coisas que a gente tem falado isso e discutido bastante também dentro da Câmara Setorial é o seguinte, olha, quais são os pontos que são pontos prioritários para a cultura de trigo como indústria, como setor, que é fundamental a gente acontecer. Esse programa, e um dos principais pontos que volta à tona de novo é essa questão da cabotagem, como você falou. A cabotagem, infelizmente, eu não tenho o poder da caneta. Não sou eu lá, não é o Ministério da Agricultura que senta e um decreto ele consegue resolver. Ele é um processo muito mais amplo e muito mais complexo. Mas o que eu posso te garantir é que, entre as pautas de prioridade do setor e desse processo que a gente está olhando médio e longo prazo, a cabotagem está lá entre os top 3. Eu não posso te dizer que no ano que vem vai estar resolvido esse processo, porque não depende só da gente. Mas o que a gente tem falado, e aí pegando de novo uma coisa que o ministro Neri Geller sempre me fala, ele falou assim, você não tem a obrigação de conseguir, ele sempre fala isso, mas você tem a obrigação de tentar. Então, se você acha que isso é importante, meu amigo, você pode botar isso daí na pauta para você tentar resolver. Então, assim, eu não consigo te dar essa resposta que no ano que vem vai estar resolvido.
mas eu posso te dar essa garantia que é o seguinte, a gente vai fazer de tudo para tentar resolver e tentar flexibilizar esse processo de cabotagem no país. Na realidade, você falou de expandir a fronteira agrícola de trigo para o centro-oeste, e, obviamente, por motivos óbvios, a gente concorda. Eu queria saber qual é a interação que vocês estão fazendo, se vocês têm ela, ou se vocês estão fazendo com a Embrapa, no sentido do desenvolvimento dessa semente para o sequeiro. Bom, Sérgio, boa pergunta novamente. Tá, o Contini aqui que pode falar melhor que eu com relação especificamente na Embrapa. Mas o que a gente, para a gente, e deixar um negócio claro aqui, é que é o seguinte, para a gente, do ponto de vista do Ministério da Agricultura, é importante que a gente avance essa fronteira. Não necessariamente, lógico, a Embrapa é a grande fomentadora e a grande mola propulsora desse processo. Então, ela já tem essa demanda, já está lá dentro do programa dela lá, mas não necessariamente precisa ser feito através simplesmente do processo da Embrapa. Então, por exemplo, tem um novo programa, que é a Plataforma Agro de Conhecimento, que é uma plataforma que vai financiar, por exemplo, algumas empresas até, com relação a desenvolvimento de novas tecnologias para o Centro-Oeste. Então, você pode ter uma empresa disso, pegando linha de financiamento, para financiar esse projeto de pesquisa. Agora, é pesquisa científica, é pesquisa que não vai ter resultado nos próximos 1, 2, 3 anos, mas que a gente tem que começar isso. O que é importante para a gente, do ponto de vista de política pública, é assim, fomentar esse processo. Como que a gente fomenta esse processo? Eu vou dar um exemplo no milho. Através no milho, por exemplo, milho esse ano, o milho, a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O Nordeste brasileiro, assim como no trigo, ele é no trigo mais ainda, mas no milho também ele era superavitário. O consumo dele era maior do que a produção que ele tinha lá. Vinha do Centro-Oeste e vinha do Sul do país. Como que o que a política pública fez? Alterou, por exemplo, o preço mínimo do trigo nessa região do Mapitoba, no Nordeste brasileiro, a R$ 21,60. Enquanto aqui no Paraná, R$ 17. Por quê? Para incentivar aquela região, aqueles produtores que estão lá, a produzir mais. Depois, lógico, automaticamente você vem com os programas. Então, por exemplo, esses ajustes, ele pode vir a acontecer para fomentar. Se você tiver automaticamente maior renda, você vai ter maior produção. Isso não é a regra básica da economia de mercado globalizada que a gente tem visto hoje. Então, o que a gente procura fazer é que, lógico que a Embrapa é fundamental nesse processo e é a detentora da tecnologia, mas o que a gente está procurando fomentar é não só através da Embrapa. Se tiver outras empresas de pesquisas interessadas nesse processo de fomento de novas variedades, novas culturas, seja fundação, seja outros processos para industrialização, para a gente isso é projeto estratégico, é projeto macro que a gente precisa fomentar. Boa tarde, meu nome é Marcelo Debaco, sou da Debaco Corretora do Rio Grande do Sul. Aqui, no fundo. Bom, sempre é bom o debate, a gente às vezes participa como convidado da Câmara Setorial quando existe algum encontro no Rio Grande do Sul. E uma coisa que eu fico sempre questionando, será que a gente está procurando a resposta no momento certo? Será que a gente está trabalhando, gastando energia no momento certo? O trigo já está para colher, a situação da lavoura já está definida, ou se ela vai ser de boa qualidade ou de má qualidade, ela está lá pronta para ser colhida, e a gente está aqui discutindo como fazer, o que a gente faz com o trigo agora. Então, como sugestão e até uma provocação, existem já instrumentos do governo, como os contratos de opção. O produtor decide plantar antes de setembro, ele decide plantar lá em março, em alguns estados pode ser um pouco antes, mas vamos definir março como um período ideal para o Brasil. Talvez fosse interessante a gente ter uma política já definida de lançamento de contratos de opção. O mercado todo estaria sinalizado. Se o mercado virasse, subisse por fator desconhecido hoje, o produtor não exerceria. No momento que o governo visse que a quantidade de exercício é superior ao seu interesse de demanda ou de comprometimento com o estoque público de garantia, ele já começaria um programa de VEP ou algum programa de transparência para o governo, evitando toda essa burocracia de confirmações que tem que ser feitas, a gente reconhece como contribuinte que elas precisam ser feitas, mas eu creio que a principal virada é a gente não discutir preço mínimo de trigo em junho, quando a safra nova já está toda plantada, né? Eu sei que a discussão vem de antes, mas a declaração do preço toma o produtor naquele momento. Então, eu queria dar essa contribuição,
pela forma como eu penso, não que tenha que ser a forma como todo mundo pensa, mas é como eu percebo há 25 anos trabalhando no mercado, que a política chega, ela frustra quem aplica a política e quem recebe a política. Eu acredito que todas as entidades, as pessoas aqui, são doutores, são senhores, ou têm algum comprometimento com esse setor de produção. A indústria moageira acaba sendo responsabilizada, às vezes, pela frustração da comercialização, né? Mas eu gostaria, então, de lançar essa provocação, e se nesse plano de longo prazo, que o senhor acabou de relatar, também está vislumbrado essa possibilidade de utilização dos programas que já existem, não necessitando nova consulta ou projeto de lei, né, ou portaria, mas que a gente pudesse ter essa segurança um pouco mais no início, no planejamento da cultura, já que a gente estava falando também de cultura americana, que ela é planejada, as políticas são planejadas antes do plantio. Muito obrigado. Desculpa alguma falha aqui na minha colocação. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu acho que sinceramente, eu acho que essa linha de condução é uma linha que cada vez está mais crescente hoje. E eu quero aqui dar um testemunho. Eu sempre fui da iniciativa privada. Eu estou na iniciativa pública, vai fazer agora 9 meses. E eu achava, né, eu acho que talvez por erro meu, até por falta de experiência, que a iniciativa pública ela ficava olhando muito esse processo de curto prazo. Mas, olha, me surpreendi positivamente de encontrar, não só dentro do Ministério da Agricultura, mas dentro do Ministério da Fazenda, dentro do Tesouro, dentro do planejamento, cada vez mais crescente esse conceito de planejamento mesmo e esse conceito de previsibilidade, ou seja, de você deixar claro o que você vai fazer. E aí, eu corroboro com a sua opinião e com esse seu posicionamento, aonde, olha, a gente já tem o que você está falando é assim, talvez a gente não precisa olhar e inventar a roda, já tem um mecanismo que são os contratos de opção. E o que você está falando é, talvez já não está a hora de a gente começar a olhar esse contrato de opção e ver quais são as estruturas e como que a gente pode fazer já para começar a dar essa sinalização para o mercado, já para o plantio da próxima safra. E aí eu já olho para o Turra aqui do lado, porque talvez a gente tenha, dentro da Câmara Setorial do trigo, o espaço aberto, que é exatamente para isso que existe a Câmara Setorial, para já começar esse processo de construção, sim, que se talvez a gente não esteja olhando agora, talvez daqui de 1, 2, 3 meses faça total sentido, mas a gente já tem que olhar. Com relação a esse ponto que o senhor colocou, com relação à armazenagem, com relação ao preço mínimo, ao PGPM, ele é fundamental a gente esse processo a gente acontecer, e é isso que você falou mesmo. O anúncio ele acontece em junho do ano que vem, em julho do ano que vem, mas a formação ele começa a acontecer agora a partir de novembro. Então é importante para a gente estar acompanhando até os processos dentro da Conab, dos processos dentro dessa formação, para a gente, quando chegar lá em junho, na hora do anúncio, a semente está começando a ser plantada nesse processo desde agora. Elísio Contini, da Embrapa, fomos mencionados aqui sobre cultivares. Bom, histórico nosso é de que o trigo era no sul. O que nós fizemos? A criação da Embrapa botou o centro do trigo no Rio Grande do Sul. O que nós estamos observando? Que o trigo vai migrando e vai rumo ao centro-oeste. Estamos preocupados com isso? Devemos esse desafio ainda à sociedade brasileira e à tropicalização do trigo, mas está em marcha. Há muitos anos nós já estamos fazendo pesquisas no centro do Cerrado sobre trigo, inclusive o chefe Douto foi daquele centro inicialmente, sabe muito bem. Temos uma unidade de pesquisa em Uberaba, que é para a região, e agora com o plano, secretário, aí do Mato Piba, que nós vamos entrar com uma ação de pesquisa forte, naturalmente isso também vai ser levado em consideração. Agora, a geração, outra questão é de que o trigo está competindo com o feijão irrigado, e aí fica muito difícil com os preços. Quando o feijão está muito alto, você plantar trigo em pivô central. Mas estamos atentos e eu vou levar à alta administração da Embrapa e aos nossos centros, inclusive de trigo, essa preocupação. Obrigado. Queria fazer uma menção, secretário, ao fato dos contratos de opção e a possibilidade de utilizar mais instrumentos financeiros. Nós fizemos uma série de reuniões na Bitrigo, inclusive com a presença da BMFT,
para discutir a possibilidade de utilização desses instrumentos. Houve a boa vontade da BMFT em verificar a possibilidade de desenvolver, e a conclusão que se chegou naquele momento, que o grande problema era a imprevisibilidade da intervenção do governo. Então, eu acho que aí é um assunto que, se houver interesse do Ministério da Agricultura e também dos produtores, nós podemos fazer não só no âmbito das câmaras de cultura de inverno, mas, inclusive, fazer uma reunião com a BMFT e o setor privado para voltar a examinar essa possibilidade, que eu acho que poderia ser interessante para todos. Sérgio, desculpa só, embaixador, só colocar, é que dentro do Ministério não parou, viu? Inclusive, semana passada, a gente teve outra reunião dentro do Ministério da Fazenda, só analisando ainda quais são os produtos que a gente pode fazer o mesmo modelo de subvenção de contrato de opção, que é isso que você está falando através do sistema financeiro e através de uns modelos mais modernos. Então, assim, esse programa está muito bem evoluído, está muito bem consolidado isso dentro do governo. Não dá, sendo bem honesto, para começar com todos os produtos, mas alguns produtos já estão muito bem encaminhados, e a nossa expectativa é já lançar esses novos produtos, esses novos mecanismos para o próximo ano safra. Nós estamos recebendo aqui um conjunto de boas notícias que mostram o interesse desse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui. Eu acho assim, tem muita coisa boa acontecendo, do mesmo jeito que tem muita coisa ruim também. Né? Isso é o processo natural e processo de evolução. O que eu acho que a gente tem que continuar evoluindo dentro desse processo é olhar o seguinte, olha, é separar aquilo que efetivamente é importante e que vai trazer resultado para o setor. Porque a ideia, gente, olha, eu confesso para vocês o seguinte, de novo, não é só minha experiência, cara, vem de tudo, vem de demanda de A a Z, eu escutei o Beratan deu uma frase hoje em alemão que eu achei excepcional, né? Até se o Beratan depois puder reproduzir aqui, é uma coisa interessante. Mas é o seguinte, você vê todos os tipos de demanda e todo tipo do processo. Eu acho que a grande capacidade do governo, a grande capacidade do poder público, é analisar o que de fato isso vai trazer melhor resultado, seja médio a curto prazo para o setor. Eu acho que esse é o tipo de processo. Esse processo de subvenção ao contrato de opção, o Turra me pediu aqui, explica um pouquinho mais. O que é? Esse modelo também não é um modelo novo, não é um modelo inventado no Brasil. O México já utiliza isso daí já faz 20 anos, outros programas, que é o próprio mercado americano. Mas é o seguinte, é simplesmente o seguinte, do mesmo jeito que tem um leilão de subvenção, o leilão de subvenção ao seguro de safra, é assim, estou dando um exemplo. Você tem um leilão, tá, onde o produtor participa no leilão e recebe lá o direito de receber, estou dando um chute, tá, R$5 por safra. Então ele tem aquele voucher de R$5 por safra para contratar um seguro de preço, tá? Um contrato de opção, uma opção ao preço, sei lá, de R$600 por tonelada de trigo. Esse valor, por exemplo, sei lá, o valor dessa opção é R$20. Então ele tem um voucher lá que ele vai pagar 50% daquele valor. Ele paga 50% e o governo paga a outra metade. Qual é a garantia? A garantia dele é que se o preço, a mercado, não é a governo, a garantia dele é que se o preço lá na frente cair abaixo de R$600, que é o direito dele, ele vai exercer de mercado futuro e recebe aquele valor, e aí ele faz o que ele quiser com o trigo. Né? Então esse é um exemplo simples que a gente está fazendo e está estudando. Para alguns produtos é mais fácil de implementação do que para outros. A gente está muito evoluído nesse processo, dentro da conversa de café e algodão. Grãos, a gente ainda precisa evoluir um pouquinho mais, mas esses dois produtos, café e algodão, está bem evoluído nesse processo de discussão dentro do governo. Eu sou o Carlos Hugo Godinho, da Secretaria de Agricultura. Eu gostaria de saber se dentro desses mecanismos de previsibilidade que vocês estão falando, tem alguma coisa voltada para a isenção de TEC, quando ela eventualmente acontece. Eu imagino que seja mais difícil a previsão em função de ser via oferta e demanda, mas se tem algum escalonamento ou pelo menos uma janela durante o ano que vocês pretendem atuar. A TEC, ela, como o próprio nome diz, né, essa tarifa, ela não é uma tarifa que é oriunda do Ministério da Agricultura, é uma tarifa de política de comércio internacional. O que eu acho que é importante a gente ter bem claro é que, assim, muita gente, por exemplo, criticou esse ano o governo, ou respeito da opinião, que o governo errou em baixar a TEC. Por quê? Porque ao baixar a TEC, o preço do trigo caiu, e o preço do trigo caiu, e a gente precisou fazer.
a minha avaliação, o governo teria errado se não tivesse intervindo agora nesse momento. Por quê? Porque naquele momento era um momento onde ia vir trigo de qualquer jeito, não importa, se com TEC ou sem TEC, ia vir trigo para o mercado no Nordeste. Isso era um fato, né? E aí, automaticamente, entrando esse trigo no mercado do Nordeste, para que se o trigo vai entrar no mercado e não ia ser fornecido ou não estava sendo fornecido pela Argentina ou pelos nossos países aqui do Mercosul, para que você vai deixar o consumidor brasileiro pagar esse valor a mais, sendo que esse produto ia entrar de qualquer maneira? Se tivesse a oferta do mercado no Mercosul, não precisaria ter derrubado essa TEC. E automaticamente você internaliza esse produto e depois de internalizado, se o preço cair, como foi o fato que aconteceu, olha, aí você tem os programas de política de garantia de preço mínimo, que é o que a gente está fazendo agora nesse momento. Então a junção desses fatores é uma opção da junção desses fatores. Na minha opinião, seria errado você ter desonerado a TEC naquele momento e agora não está fazendo nada. Agora, se você está fazendo os dois mecanismos e com o conhecimento e posicionamento que você vai ter que fazer tanto lá quanto cá, eu não vejo problema. O que eu acho do posicionamento da TEC é que existe uma TEC, existe um acordo de Mercosul que ele tem que ser cumprido. Eu acho que hoje, no nosso entendimento, na nossa visão, a previsibilidade da oferta, tanto do trigo da América do Sul, falando da Argentina, está muito mais previsível do que a gente tinha dentro desse processo no passado, por N outros fatores. E o que não pode acontecer, de novo, é assim, tudo que a gente está tentando fazer dentro do Ministério da Agricultura, e grande parte nessa gestão do ministro Nery Geller, e até quando ele era secretário, é combinar com o setor. Da nossa parte, o que a gente não pode é bola nas costas. O que a gente não pode é bola nas costas, seja de um lado ou bola nas costas, seja do outro, né? Ou seja, se você deixar claro que você vai jogar a bola a 20 metros de distância e o cara vai ter que ir lá correr para pegar aquela bola, mas ele está ciente daquilo, na nossa visão não tem problema. O problema é o seguinte, é eu não comunicar ou não informar com isso. Até que desse ano, se você pegar o caso, foi o seguinte, olha, veio um pedido, a gente sentou, negociou, conversou com o setor, voltou de novo com os dois. Tá? Tanto com as indústrias quanto com os produtores também. Olha, esse volume não dá, isso assim e tal. E tá, vai ser o quê? 1 milhão de toneladas durante o período tal ao período tal. Terminou o período tal, cara, também, a gente falava bastante lá com o embaixador. Não adianta você vir também daqui 30 meses e falar assim, mas não deu, porque o navio atrasou, porque choveu não sei aonde. Bicho, combinado não sai caro, então vai funcionar desse jeito. Então, eu acho que ela serve para isso. Toda regra tem a sua exceção, mas desde que essa exceção ela seja salutar, tenha um entendimento lógico para isso e seja combinado dentro do setor. Se for isso, eu não vejo problema. Agora, se não for, se for bola nas costas, combinar de um jeito e fizer de outro, aí vai dar problema. Outro exemplo que a gente está tentando fazer é nos processos de leilões agora dos PEPROS aí. A gente sentou, combinou e estamos fazendo de tudo para cumprir aquilo que a gente acordou com o setor, com os dois lados, para ter essa previsibilidade. Perfeito? No dia que a gente começar a pisar na bola, aí é a obrigação de novo do setor chegar e puxar a orelha do poder público e falar, bicho, vocês combinaram uma coisa, mas não estão fazendo. Mas tanto do processo da TECA, como com o processo de PEPRO ou de comercialização, a gente está sentando e conversando cada vez mais com o setor para entender o que é esse processo. Rogério, Cooperativa Coamo, em Campo Mourão. Falando um pouco dessa questão de longo prazo, de incentivar trigo no Centro-Oeste. O preço mínimo do milho lá, que ele concorre com o milho safrinha, é R$3 mais barato do que no Paraná. Não, R$4. E o preço do trigo é o inverso. O trigo lá é R$3 mais caro por saco. Então, logicamente, é muito mais competitivo produzir o trigo no Paraná do que no Centro-Oeste. Quando tem um excedente de trigo, a gente tem que ter o PEPRO, e o governo coloca R$130 aqui no Paraná, no Mato Grosso do Sul, R$200. Se tivesse 1 milhão de toneladas lá para ser escoada, não ia ter orçamento. O problema é logístico. Não adianta produzir lá no Centro-Oeste, não tem o consumo lá. Precisaria plantar lá no Nordeste, então. Então, avaliar se vale a pena. O preço do mínimo do milho lá no Centro-Oeste faz o produtor plantar, há excedente, o mercado não absorve aquele excedente, tem que fazer PEPRO e exportar aquele excedente. Então, vai acontecer, se houver esse tipo de ação, a mesma coisa que aconteceu com o milho safrinha lá. Então, tem que achar uma solução de longo prazo
de melhorar a logística para fazer esse trigo nosso aqui, que é o mais competitivo, com qualidade, chegar lá no consumo. Porque o moinho ele parte do preço de paridade de exportação para comprar. Fala assim, qual que é o preço que você, produtor, consegue exportar? Eu quero comprar nesse preço. E não a paridade de importação. Então essa que é a questão. Se você olhar a logística do Centro-Oeste, para exportar é R$300 por tonelada. Então... Vamos lá. Bom, eu sou do Centro-Oeste, né? Eu sou do Mato Grosso, então eu entendo bem como que funciona a conta. A conta da safrinha no Centro-Oeste, ela é uma conta maquiada. Por quê? Porque a conta do safrinha no Centro-Oeste, a safrinha de milho, ele tem 3 grandes vantagens. O primeiro é que é o seguinte, o produtor do Centro-Oeste ele não olha mais só a safrinha, R$13,50, o preço que meu custo de produção é 14, mas sim o benefício que aquela produção ela tem dentro do sistema de produção. Ele não olha mais só a safrinha unitariamente, ele olha o sistema de produção. E ele vê o seguinte, safrinha no Mato Grosso, por exemplo, no Goiás, né, como você está falando nesse rincão no Matopiba, ele tem 3 vantagens. A primeira vantagem é a que você desonera o custo fixo que você tem da soja junto com o milho. Então, é a mesma plataforma que você usa, as mesmas máquinas, o mesmo custo, então você dilui esse custo. O segundo é que você faz uma receita no momento onde você não teria receita. E o terceiro é que o fator agronômico dessa rotação de cultura, você tem talvez um prejuízo no milho, mas um ganho na soja. Então, assim, não dá para fazer essa análise só por 33, 36 ou 13, 17. Por quê? Porque ele está dentro do sistema de produção. E isso é uma coisa que joga para a gente também, e uma coisa que a gente está olhando em política pública, do crédito e custeio de comercialização não ser por safra, por CPF safra ano. Ele deveria, ou a gente tem estudado cada vez mais, olhar por empresa agrícola. Por quê? Porque o produtor ele não é um produtor estanque só de soja e milho. Ele é um produtor que produz soja, milho, trigo, feijão, outro tipo de operação. Então, por que eu estou dando um crédito dele, sei lá, de R$1.100.000, mais R$1.100.000? Por que eu não tenho um crédito pré-aprovado de R$3 milhões e ele que pega aquele crédito pré-aprovado e ele usar para o que ele quiser, dentro do ano safra dele, dentro daquela o conceito de indústria, vamos dizer assim, de empresa agrícola. Então, assim, não dá para fazer essa matemática de falar assim, o 36 aqui, o 33 lá, porque o milho serve essa referência, porque o milho ele já está dentro do sistema. Agora, por outro lado, você tocou no ponto que é o ponto-chave, que é uma das coisas que a gente tem que olhar. O trigo, a gente precisa ver o seguinte, primeiro que o trigo, diferente do milho, o trigo a gente ainda é deficitário dentro dessa produção. Então, talvez o que a gente precisa chegar nessa produção de atender o mercado interno, da gente ter superavitário. Temos potencial para isso. Não só no sul do país, lógico que tem capacidade para aumentar, mas a gente vai precisar para essas novas áreas também para atender. Aí, de novo, entramos naquela linha de longo prazo. Para isso acontecer, a gente precisa ter uma política para isso, temos que ter variedades adaptadas para esse processo e temos que ter um processo que é de logística e infraestrutura. Senão você não vai conseguir atingir. Se a gente não resolver esse problema de cabotagem, por exemplo, a gente, de novo, é o cachorro mordendo o rabo, né? Boa tarde, meu nome é André Lavô, eu sou o presidente do Sinditrigo Centro-Oeste e queria dizer que eu fico muito feliz da primeira vez a gente está ouvindo falar que o Centro-Oeste, que é uma luta nossa antiga, tem 7 anos que eu sou presidente do sindicato, e é a primeira vez que a gente ouve falar que o Centro-Oeste é a barreira para a autossuficiência, que é uma bandeira que nós defendemos. Hoje o Centro-Oeste consome aí 500, 600 mil toneladas e produz 100. Então, só discordando um pouco do amigo que comentou, nós temos 500 mil toneladas de consumo, o Centro-Oeste tem consumo, e nós temos um déficit de 500 mil toneladas. Se tiver excedente, é muito mais barato exportar trigo para o Nordeste, pelo Centro-Oeste, do que pelo Sul. Então, eu concordo que o Centro-Oeste é o novo Eldorado do trigo do Brasil. O que precisa é trigo de sequeiro, porque o irrigado ele não compete com feijão, com tomate, nas regiões de Cristalina, na região de Unaí, em Minas Gerais, e a gente precisa de incentivo para a pesquisa do trigo de sequeiro. Se a gente tiver, eu acho que 1/3 da área disponível para plantar o trigo de sequeiro no Centro-Oeste, o Brasil vai virar exportador de trigo. E isso é uma luta que a gente já vem evoluindo, e eu queria dar os parabéns pela visão, e queria dizer que o Sinditrigo do Centro-Oeste está à disposição também
para evoluir junto. Se não há mais perguntas, tenho a impressão que estão todos satisfeitos, foram todas respondidas. Tem aqui? Uma questão aí do curto prazo. Está preconizada para os leilões de PEPRO, de trigo, a entrada dos moinhos para escoamento do trigo, ele moído, como é feito no PEPRO do milho. O milho a indústria de moagem de milho, ela pode escoar o produto já beneficiado, do centro-oeste para os estados e até para exportação. E do trigo também existe esse entendimento? Não, o trigo é a mesma realidade. Se você fizer o escoamento, por exemplo, assim, o que não pode... Só um pouquinho, desculpa. Mas aí o trigo vai para o Nordeste, certo? E aí, pela barreira tributária, não consigo colocar farinha lá. Você está falando farinha? Isso. Ah, tá. Você está falando subproduto, não a operação do trigo em si. Não, a farinha. O subproduto dele. Tá aí um ponto que a gente pode sentar e conversar, Arthur. Dar uma sentada e dar uma conversada. Eu confesso para você que a gente não pensou nessa possibilidade de subprodutos fazer dentro disso também, até para o programa. Eu não sei te responder aqui de bate-pronto se tem um problema legal de fazer isso. Tá? Talvez existe, porque assim, esses dias, outro exemplo, por exemplo, assim, teve uma demanda, por exemplo, para algumas cerealistas e moinhos também entrarem representando o produtor dentro do processo de operação. Isso não pode. A lei de política agrícola fala que o seguinte, que quem é produtor e cooperativa. Então não dá para o moinho, não dá para a cerealista ser o representante dele dentro desse processo de escoamento. Então não sei se tem um embate legal, mas a gente pode tentar estudar. Bom, se não há mais perguntas... Vamos encerrar? Você quer encerrar? Você fala disso. Ele quer fazer um comentário. Só como sugestão, a gente discutiu isso um pouquinho no congresso passado com o ministro Antônio Andrade, de nós tentarmos fazer uma agenda positiva para essas discussões do trigo. Porque a gente nota que esses temas mais polêmicos, por exemplo, TEC, PEP, PEPRO, sempre a gente acaba discutindo eles no calor das emoções, na hora que você precisa deles. E eu considero que esse não é um bom momento para você discutir as coisas, porque gera um conflito de interesses enorme. Então, se possível, a gente pudesse fazer ou via Câmara, isso é uma sugestão, ou montar uma comissão nova, o que for, mas a gente pudesse discutir já quais são as normas, por exemplo, lá para a TEC. Sempre que acontecer tal coisa, a TEC cai. Ou sempre que acontecer tal item, vai ter PEP ou PEPRO. Deve tentar deixar isso pré-estabelecido, porque daí para o mercado fica muito claro o que vai acontecer. O mercado inteiro já sabe que se acontecer tal coisa, a TEC vai cair. Certo? Mas tentar fazer alguma coisa assim que deixe muito claro o que está acontecendo. E, principalmente, discutir essas coisas não no momento em que ela precisa ser efetivada. Né? Porque aí você tem bom senso, todo mundo discute e a regra já vai estar clara. Quando acontecer, é só usar. Eu esqueci no começo de falar que eu estou aqui a pedido hoje do ministro, né, Nelly Geller, né, que não pôde estar aqui hoje, então ele falou assim, você vai lá, posiciona, coloca e deixa mais uma vez a porta aberta lá. O ministro também, ele fala uma coisa sempre muito forte para mim, que é assim, antes de você fazer qualquer coisa, conversa e senta com o setor. Entendeu? Seja quem for. Não tenha pressa para tomar a decisão, mas na hora que você tomar a decisão, seja a decisão que seja, no mínimo, a mais acertada ou a menos pior. Mas pelo menos gaste tempo para sentar e conversar com o setor. Então o ministro Neriguel sempre fala isso. Ele falou assim, olha, eu cansei de chegar aqui e a gente ter em outros momentos e a gente sentar e entrava por um ouvido e saia pelo outro. Então assim, deixar registrado que assim, o posicionamento do ministro, o posicionamento é qualquer coisa que a gente for fazer, por favor, o Ministério está de portas abertas, é só ir lá, sentar, está a Câmara Setorial aqui representada pelo Flávio Turro. O que você precisar lá da gente, a gente vai sentar e deixar posicionamento, como diz também o ministro Neriguel, de papo reto. O que dá para fazer, a gente faz. O que não dá, a gente vai falar que não dá também. Então, deixar mais uma vez aqui aberto o Ministério da Agricultura, o que vocês precisarem, em nome da figura do ministro Neriguel, o que a gente precisar lá, o que vocês precisarem, a gente está lá aberto para desenvolver. No dia 24 de novembro será feita a reunião da Câmara Setorial, lá no Ministério da Agricultura em Brasília. Então, a ideia, a partir das sugestões que estão surgindo aqui, é que nesta reunião a gente faça uma discussão já daquela proposta de plano safra para as culturas de inverno com antecedência. Então, ainda este ano, discutir o plano safra de trigo de 2015. Então,
Então, daria tempo para a gente fazer algumas discussões preliminares e fazer alguns encaminhamentos para que na Câmara a gente elabore o documento, discuta na Câmara e encaminhe para o CNRI, para o ministro Neri Geller, do Ministério da Agricultura. Seria isso. Muito bem. Com isso, nós encerramos a nossa discussão. Eu gostaria muito de agradecer ao secretário CNRI a sua disposição em estar aqui conosco, a sua atitude muito franca, como disse agora, não conhecia a expressão papo reto. Eu acho que é assim que a gente se entende, quando todos se sentam e colocam os temas com muita franqueza. Agradeço muito a sua abertura, que, aliás, existiu desde o início da sua gestão e do ministro Geller. Nós discutimos TEC, discutimos vários assuntos, e, como o Marcelo disse, se houver possível, se for possível, discutir alguns temas com uma certa antecedência e montando esse painel, essa visão de médio prazo, tanto quanto é possível, às vezes não é possível, mas isso eu acho que seria bom para todos, porque isso dá mais previsibilidade nos mercados, todos sabem a regra do jogo, e talvez a gente antecipe algumas dificuldades que poderiam ser resolvidas. É dentro desse espírito que eu quero dizer que a Bitrigo está inteiramente à disposição do Ministério para dar a sua opinião, para discutir algumas questões importantes que foram levantadas aqui, como, por exemplo, a da cabotagem. Nós podemos ajudar também, junto, por exemplo, ao grupo de deputados que estão ligados ao setor, junto aos outros ministérios, para ver se a gente consegue avançar. Isso que eu acho que é um fantasma para todo o agronegócio, é a questão da cabotagem. Isso vai demandar algum tempo, mas precisa começar, não é? E nós estamos inteiramente à disposição também para dar a nossa contribuição para a discussão desses temas que são importantes para todos. Muito obrigado a todos, secretário, muito obrigado por sua presença.